Olá, meu nome é Marcos Baridó e você está no canal Âncora. Bruno, de onde é que vens? Olá, é um prazer estar aqui na tua companhia. Sou o Bruno, nasci em Portugal, em Lisboa. Os meus pais são cabo-verdianos, vieram para Portugal bastante novos e eu acabei por nascer em Lisboa. Nasci no bairro da Damaia, cresci no bairro da Damaia, bairro Estrela da África, um bairro com muitas histórias, muitas memórias. E lembro-me de um amigo meu, um grande amigo meu, Carlos, conhecido pelo Charlie B, que dizia que se o bairro falasse, teria muitas histórias para contar. Então, as minhas origens humildes são de Portugal, de Lisboa. Muito bem, muito bem. E conta-me então uma história. Estavas a falar que era um bairro e que tem muitas histórias. Então, tem alguma história da tua família? Alguma coisa que, quando te lembras, teu coração bate mais forte? Sim, o bairro tem muitas histórias porque éramos praticamente todos familiares. O bairro, lembro-me ao princípio, já me contavam que começou pela minha avó, que quando veio de Cabo Verde construiu a primeira casa, não é? Depois trouxe os filhos dela, não é? A família. Depois veio o irmão dela, que também fez casa ao lado, trouxe a família dele. Depois vieram tios, primos, e cada um foi construindo a sua casa ao lado uma da outra, e acabámos assim com um bairro em que eu saía de casa, percorria metros, e tanto se olhasse para a esquerda como para a direita, tinha pessoas diretamente ligadas a mim, familiares. Então o bairro conta muitas histórias e traz grandes memórias. Uma das minhas memórias assim que eu gosto de olhar para trás e reviver, talvez os domingos, que era um dia que as pessoas não trabalhavam, que ficavam assim numa zona comum que a gente chamava o Largo, a jogar o bingo, as crianças ficavam a jogar futebol, aquela convivência, aquela inocência da juventude também, e o sentir-me bem, sentir-me em casa, sentir-me no meio dos meus familiares, no meio dos meus amigos. Achei isso lindíssimo. Fui abençoado por Deus. Deus deu-me uma grande infância, porque todos nós temos a nossa história, e eu particularmente fui muito abençoado porque tive a oportunidade de passar a minha infância com os meus familiares e de crescer com os meus primos e com os meus amigos. E isso é uma dádiva que para sempre irá ficar comigo. Falaste, enquanto estavas a falar, falaste um bocado do domingo e falaste dessa coisa da família e falaste que foste abençoado. Em Portugal, as pessoas têm a noção de que as pessoas são bastante religiosas e que a religião é algo importante para elas. E como que era isto para ti, enquanto crescias ali? Como que era essa importância da religião para ti? Era importante, não era? Como que lidavas com isto? Em Portugal, nós temos, pronto, as nossas origens em Portugal é quase tudo Igreja Católica. Então acaba por ser quase como uma tradição, como uma norma, todos irmos para a catequese, não é? Fazer aqueles 4 anos de catequese. Ahm, Pronto, e foi aí que eu fui aprendendo um pouco sobre Deus, sobre Jesus. Comecei a ter assim os primeiros ensinamentos mais básicos, mas a conversa sobre Deus e sobre a religião acabava por ficar só entre aquelas quatro paredes. Ahm, não sentia assim em casa, apesar da minha mãe ser uma pessoa temente a Deus e ter uma relação com Deus, mas não sentia assim em casa muitas conversas sobre Deus, mesmo com os meus familiares mais velhos, com os meus amigos. Não haviam essas conversas. Então, pronto, fomos introduzidos à igreja bastante novos. Íamos para a igreja como que se fôssemos para a escola. Passávamos lá um tempinho que às vezes até aproveitávamos para fazer tudo menos prestar atenção à palavra. E fomos crescendo assim, fomos crescendo sem realmente aquele conteúdo, sem realmente aquele conhecimento genuíno de quem é Jesus e de quem é Deus. E enquanto crescias e ainda vivias lá, vieste para cá
qual idade é que vieste para o norte da Irlanda? Eu vim para a Irlanda do Norte bastante novo. Vim para aí com 21 anos. A minha mulher acabou por vir primeiro. Nós em Portugal queríamos começar a nossa vida. Os dois éramos bastante independentes. Queríamos começar a dar os primeiros passos. E pronto, infelizmente em Portugal as coisas na altura, e creio que ainda hoje em dia, são bastante complicadas, não é? Especialmente para um casal novo que queira dar os primeiros passos, ter uma casa, um carrinho, uma vida minimamente decente. Geralmente demora-se algum tempo em Portugal para conseguir obter isso. Então, quando apareceu a oportunidade de vir para a Irlanda do Norte, a minha mulher, na altura a minha namorada, agarrou essa oportunidade com as duas mãos. Veio ela para a Irlanda, teve aqui 7 meses, as coisas acabaram por correr bem. Então, quando ela voltou, conversámos e meditámos um pouco sobre isso e decidimos vir então os dois e arriscar a nossa vida aqui, um novo começo e ver o que é que este país tinha para oferecer, porque até essa altura estava a correr tudo bem. Então tínhamos grandes expectativas e boas razões para vir para a Irlanda e para perseguir a nossa vida aqui. E enquanto crescias em Portugal, então disseste que vieste com 21? 21 anos. Sim, mais ou menos. Que coisas é que gostavas de fazer? Ou seja, tinhas algum hobby, algum desporto ou alguma atividade que tinhas e que gostavas e que dedicavas tempo? Sim, crescendo em Portugal é quase impossível não viver o futebol, não é? No bairro tínhamos um campo de futebol, a uma distância muito curta tínhamos vários campos de futebol ao nosso lado e eu tinha uma família lindíssima, uma família grande com muitos primos, então um dos nossos passatempos era passarmos horas e horas a jogar futebol, o que era bastante interessante. Então o futebol era uma grande paixão minha, continua a ser hoje em dia, apesar de agora ser na proporção exata e já não vibrar tanto como vibrava quando era mais novo, que era mesmo uma paixão mais séria. Então gostava bastante de ir ao futebol, de ver os jogos de futebol, estar na companhia dos meus amigos, coisas normais de um adolescente que vive em Portugal. Gostava bastante de ir aos grandes centros comerciais, o Colombo na altura, passar horas e horas na companhia dos meus amigos. Então, olhando para trás, tenho grandes memórias, grandes momentos, assim, paixões, diria que o futebol talvez tenha sido a minha maior paixão em Portugal. E gostas também muito, tens uma ligação muito forte com a música também. Como é que começou esta ligação para ti? Isto foi ainda em Portugal, depois que vieste para cá? Como é que isto se deu? A música começou numa idade... começou bastante cedo. Eu, quando era bastante jovem, sempre gostei de escrever e gostei muito de ler. Eu gostava muito de ler. Fazia poesia aos meus olhos, não é? Eu pensava que era poesia, mas gostava bastante de fazer poemas, de meter os meus pensamentos num papel. E passava algum tempo a fazer isso. Na altura comecei a ter aquela influência de um primo meu mais velho, do rap americano. Comecei a ouvir e apaixonei-me imediatamente. E foi um casamento perfeito, porque os pensamentos que eu tinha, a poesia, a suposta poesia que eu escrevia, era um casamento perfeito para o rap, porque o rap na altura, estamos a falar de anos 90, era um rap bastante social, era um rap com uma mensagem pura, em que relatava várias coisas e ia por um grande desfile de pensamentos e de sentimentos. Então isso acabou por ser um casamento natural, acabou por ser uma coisa natural. E eu comecei a escrever e comecei a brincar um pouco com o rap e a partir dessa altura comecei a reparar que tinha algum jeito para isso, então continuei o meu sonho. Disseste que a tua namorada, na altura, ela veio para a Irlanda do Norte a trabalho, então que vieste depois. Então imagino que tenha sido isto que tenha levado
levado a fazer a vida cá, como disseste, que inclusive este começo de uma vida de um casal e as oportunidades. Mas como que foi para ti tomar esta decisão? Ou seja, o que é que fizeste? Como é que foi este processo de tomar essa decisão? Conversaste com a família, conversaste com amigos, consultaste mais alguém? Como é que foi isto? Isso na altura acabou por ser assim uma decisão muito no momento, porque nós tínhamos, como eu tinha dito anteriormente, nós tínhamos aquela natureza, éramos bastante independentes e queríamos começar a nossa vida. Então, assim que a janela se abriu, ponderámos um pouco, mas vimos para o outro lado da balança e infelizmente o nosso país na altura não tinha muito para nos oferecer. Ahm, não sentimos que parámos e pensámos e vimos que tínhamos um caminho bastante longo se ficássemos em Portugal, que iríamos ter bastantes dificuldades. Não que as coisas não acabassem por correr bem, porque creio que no fim iriam acabar por correr bem, até porque tenho bastante família e bastante amigos que ficaram em Portugal e têm uma vida bastante boa e bastante estável. Mas nós, naquela altura, sentíamos que precisávamos de algo mais. Então, a vinda para a Irlanda pareceu perfeito, porque ia nos possibilitar conquistar anos, o que em Portugal se calhar iria nos demorar alguns anos para adquirir. Nós aqui estávamos quase numa corrida contra o tempo. Num curto espaço de tempo conseguimos ter as coisas que em Portugal ia-nos demorar anos a ter. Então, na altura, não demorou muito tempo a chegar a uma conclusão. Sentimos no nosso coração que era o momento certo. Éramos bastante jovens, não tínhamos nada a perder e foi uma decisão que até hoje não me arrependo. E como imigrante, qual era o papel que Deus tinha nas tuas decisões? Portanto, mudaste para cá e começaram a vida cá. Imagino que não tenha sido fácil, até por conta de serem os dois e não conhecerem ninguém cá. E como que era, então, qual era o papel de Deus na tua vida, naquela altura, nas tuas decisões? Tanto de vir para cá e depois quando cá chegaste e o como fazer, o como viver, o como agir. Qual era o papel de Deus na tua vida? Infelizmente, não era um grande papel. Infelizmente não era, porque nessas alturas não tinha nenhuma relação com Deus. Ahm, Como tinha falado há pouco, quando era bastante novo, ia à catequese, fiz o batizado, fiz a comunhão, tive a apresentação ahm, à Igreja Católica, mas com o passar dos anos fui-me afastando lentamente. Assim que eu fui ficando mais velho, haviam poucas conversas entre mim e os meus amigos sobre Deus. Ahm, Nós fomos envelhecendo, fomos aprendendo coisas, a ciência, não é? Que depois nos põe a duvidar de várias coisas e começamos a ter várias teses como garantidas e como ciências exatas. Então fui crescendo e infelizmente cheguei a um ponto em que eu próprio me considerava, tenho que dizer, um ateu. Era uma pessoa sem fé, nem considerava Deus. Então todas as decisões que eu tomei na minha vida na altura eram decisões com base somente na minha capacidade de julgar e na minha capacidade de entendimento. Em nenhum momento pensava em Deus. Bem lá no fundo eu sentia algo, mas não sabia dizer-te o quê. E também sabia que não era Deus, porque não havia essa relação. Então, olhando para trás, às vezes, é uma palavra que eu não gosto de usar muito, mas acabo sempre por usar. Eu digo que, infelizmente, não tive a relação com Deus mais cedo do que eu queria. Porque creio que muitas decisões claramente teriam sido diferentes. Mas creio que também tudo aconteceu com um propósito e foram lições que eu aprendi. Mas pronto, nessa fase da minha vida não havia relação nenhuma, estava completamente distante de Deus, de Jesus e qualquer ligação e mesmo qualquer conversa não me tinha nenhum peso e não dava muita importância. Bom, falaste da relação com Deus, não é? Entraste um bocado nisto. E cá em Portugal sabemos que há muitas igrejas na vila. Pronto, é muito fácil
andar pela vila e passar próximo a igrejas. E como que era? O que pensavas sobre isto assim que vieste para cá? Ou seja, logo que chegaste, viste uma igreja, já ficaste curioso e entraste? Ou como é que foi isto? Sentiste alguma diferença ou não? Como é que foi? Bem, o estilo de vida aqui é bastante diferente de Portugal. É um estilo de vida mais pacato. Eu, na altura, brincava muito com os meus amigos e dizia que fazia-me lembrar o Alentejo, em Ponte Grande. É um estilo bastante calmo, as lojas fecham cedo, é uma rotina mais de trabalho, casa. Então houve aquele choque, não é? Vindo de uma grande cidade como Lisboa, que é uma cidade praticamente como Vegas, não é? Como dizem, que nunca dorme, que está sempre a acontecer qualquer coisa. Houve esse período de adaptação. Nessa altura, sim, reparava que haviam muitas igrejas, mas para ignorância minha pensava que era tudo a mesma denominação. Pensava que era tudo igreja católica. De tempos a tempos olhava assim para um edifício, via um nome diferente, mas não fazia muito caso disso. E fui assim prosseguindo. Reparei que as pessoas aqui dão um valor à religião, uma importância diferente do que dão em Portugal, ao passo que em Portugal existe uma liberdade para falar sobre o que acreditamos ou deixamos de acreditar e diferentes tipos de religiões. Aqui, talvez pela natureza do país, por ser um assunto bastante sensível, sentia que às vezes era um assunto tabu, que não havia essa liberdade para falar e liberdade de expressão, não é? Mas pronto, na altura, nos meus primeiros anos aqui, não tive nenhum tipo de ligação com a igreja e não fazia caso disso, e era uma coisa que passava-me completamente ao lado. Muito bem. Eu ouvi que a maneira como chegaste, que houve uma certa altura, e conversávamos outro dia sobre isto, e disseste que a uma certa altura sentiste vontade de ajudar as pessoas. Querias ajudar as pessoas, querias fazer alguma coisa pelas pessoas, e então começaste a procurar um sítio onde pudesse, pronto, fazer algo, fazer uma diferença. Como é que foi isto? Fala-me mais sobre isto e como é que foi essa experiência? Sim, comecei a sentir no meu espírito. Sempre fui bastante observador. E na altura tinha um emprego que, como eram folgas rotativas, criava um espaço durante a semana. Pronto, geralmente nunca sabia quando caía a folga, mas criava-me um espaço que permitia-me fazer algo mais. E eu comecei a sentir no meu espírito que deveria fazer um pouco, algo mais, devia contribuir para a sociedade, porque eu olhava para as pessoas que faziam voluntariado sempre com maior admiração, porque sempre achei que não há nada mais nobre do que dar o teu próprio tempo para ajudar as outras pessoas sem quereres nada em troca. Para mim isso é das coisas mais nobres que existem, e era uma coisa que me fascinava muito, ver as pessoas a não ligarem nenhum aos seus interesses e a meterem os interesses das outras pessoas em primeiro. Então, quando apareceu essa possibilidade que veio à minha atenção através de uma amiga minha que falou-me de uma empresa de caridade mesmo próxima, de uma instituição de caridade mesmo próxima da minha casa, fiquei com a curiosidade de ir lá, de perguntar e de saber de que maneira que eu podia contribuir. E mal eu sabia que no dia que eu tomei a decisão para ir lá, que ia ser o princípio da minha história com Deus, que ia ser o princípio da minha caminhada com Jesus. É engraçado como, olhando para trás, que eu queria ir ajudar as pessoas, dar um pouco do meu tempo, mas fui eu que recebi a ajuda e recebi mais do que isso, recebi a salvação nesse dia que eu fui lá. Como é que foi isto? Foi bastante interessante. Foi bastante interessante porque, pronto, eu cheguei lá e o senhor que está por trás desse projeto, Alan Oliver, uma pessoa extraordinária, começou a falar comigo e começou-me a perguntar sobre as igrejas, não é? Se eu estava afiliado a alguma igreja. E eu, pronto, na altura já começava a sentir também espiritualmente, já nessa altura da minha vida, já estava-me a sentir diferente, já sentia Deus a chamar-me, já reconhecia Deus na minha vida,
porque nessa altura da minha vida eu já tinha passado por várias coisas. Passei pela perda do meu grande amigo, do meu irmão Carlos. Na altura falava do bairro e falava de como era a vida no bairro. E ele foi uma pessoa fundamental na minha vida, no meu crescimento. Tínhamos uma ligação bastante forte. Então, quando o perdi para o cancro, fiquei bastante abalado. O meu mundo ficou completamente abalado. Ele deixou um bebê de 7 meses e era uma pessoa que não fumava, que não bebia, que não se metia em nada. Isso deixou-me com muitas perguntas. Como é que isso é possível? Como é que foi isso possível acontecer? E logo a ele. Então isso meteu-me num caminho de procura de saber mais e comecei a entrar mais no mundo espiritual, tentar saber o que é que existe para além da morte. Via bastante vídeos, bastante testemunhos, falava com algumas pessoas sobre isso. Então, espiritualmente, comecei a ficar mais consciente das coisas que se passavam à minha volta, porque eu não conseguia aceitar, eu não podia aceitar que aquilo era o fim. Eu não podia aceitar que eu nunca mais o iria ver. Então, eu comecei a tentar procurar essas respostas. E nessa caminhada, Deus começou a falar comigo. Começou a falar comigo através de sonhos, através de visões, e a sua presença começou a ser inegável na minha vida. Eu na altura vivia no mundo, não tinha nenhuma relação com Deus. Lembro-me de sair com os meus amigos aos fins de semana, mas depois domingo, lá eu ia à igreja. Pronto, havia uma igreja católica ao lado da nossa casa. E eu, pronto, era uma igreja igual às outras, acabava por entrar lá, por orar, mas não sentia nenhuma relação, não sentia nada quando ia a essa igreja. Mas senti no meu espírito o querer e a vontade de me aproximar e a necessidade de obter respostas. Pronto, tudo culminou para chegar nesse dia. Eu, quando cheguei a esse dia, para além da perda do meu grande amigo, também 2 anos depois tive a perda do meu pai, que também abalou-me bastante. Então, posso dizer que fui uma pessoa que lutou com uma grande depressão. Passei por uma grande depressão. Não havia alegria na vida e observando a vida de um ponto de vista em que não existe Deus, que não existe nada para além disto, é difícil encontrar algo que nos motive, algo que nos leve para a frente. Então isso afetou-me bastante. Muitas vezes metia um sorriso e era bastante funcional e seguia com a minha vida, mas no meu íntimo essa depressão ia-me cercando, ia tomando conta da minha vida lentamente e tinha-me preso. Não havia maneiras de eu me libertar disso. Voltando ao Alan, nesse dia que eu fui ao Helping Hands, o Alan começou a falar um pouco comigo sobre o que é que eu faço, sobre a minha vida. Eu comecei também a abrir-me um pouco mais com ele, começámos a falar de Deus, então eu comecei a fazer aquelas perguntas crónicas que toda a gente faz. Porque é que Deus deixa morrer as criancinhas? Porque é que as pessoas que matam, que roubam, que fazem as maiores atrocidades vivem uma vida descansada, vivem mais tempo, e as pessoas boas morrem mais cedo? Comecei a descarregar todas as perguntas que eu tinha na minha mente e o que era suposto ser uma conversa de 20 minutos entre nós dois acabou por ser uma conversa de 2 horas, e tivemos ali bastante tempo a ir para trás e para a frente, e cada vez que colocava uma pergunta ao Alan, ele respondia-me, mas depois suportava sempre a resposta dele com a Bíblia. Dava-me sempre um versículo, e eu fui ficando sem perguntas. E depois comecei a pensar, mas será que Jesus ama mesmo? Será que Jesus quer ter uma relação mesmo comigo? E o Alan me dizia, Bruno, Jesus ama-te. Jesus quer ter uma relação contigo. Jesus morreu na cruz por ti. E à medida que ele ia falando, era como se um véu saísse dos meus olhos e eu começava a ver cada vez mais a verdade, mais a verdade. E ele suportava tudo com a Bíblia.
E foi uma experiência espetacular, foi uma experiência única. Senti que já não tinha mais nenhuma pergunta a fazer. Naquele momento, tudo o que tinha-me acontecido até então estava a culminar para esse momento. Todas as visões, todos os sonhos, toda a aproximação que Deus estava a fazer na minha vida culminou nesse momento em que eu sentei-me com o Alan e ele desarmou-me completamente com a Bíblia, desarmou-me completamente com o amor de Cristo. E eu consegui sentir o amor de Cristo. Eu consegui praticamente apalpar. Foi uma coisa lindíssima. Então o Alan disse-me: Bruno, estás disposto a aceitar Jesus? Queres que Jesus seja o rei da tua vida, o teu Salvador? E eu naquela altura disse sim, estou disposto a aceitar Jesus. Eu quero seguir Jesus. Fomos para uma sala que se chama War Room. Não sei se já viste aquele filme War Room, que é um filme bastante interessante. Cheguei a essa sala, ele começou a orar, eu orei a seguir a ele, meti os joelhos no chão e orei com vontade, orei com sinceridade. Fui sincero na minha oração, fui sincero nas minhas palavras. Eu disse: Deus, meu Senhor, eu estou aqui e eu aceito-te no meu coração. Na altura, apesar de ele ter-me respondido a muita coisa, havia sempre aquela desconfiança, o desconhecido. Mas eu, na altura, fui sincero nas minhas palavras e fui sincero no meu coração e disse: Deus, estou aqui. Eu quero esse amor de Cristo. Estou disposto a seguir-te. Estou disposto a aceitar o sacrifício que fizeste por mim na cruz. E quando isso aconteceu, foi lindíssimo. Senti uma paz interior tremenda. Não houve assim foguetes, não houve, não houve assim nada fora do comum que salta à vista. Mas senti uma paz interior inexplicável. Naquele dia fui contente para casa, fui alegre, senti-me feliz. Já há muito tempo que não sabia o que é que era isso. Senti-me bem, senti-me feliz. E o que mudou na tua vida? É engraçado porque sabes como é que o inimigo é? 2, 3 dias depois dei por mim a pensar: será que aceitaste mesmo Jesus? Será que tomaste a decisão certa? O que é que tu foste fazer? Muitas perguntas vinham à minha cabeça e a dúvida instaurava. Mas uma coisa era inegável. Com o passar dos dias, passaram 3, 4, 5, 6 dias. Aquela paz que eu tinha sentido naquele dia que eu meti os joelhos no chão e aceitei Jesus, aquela paz acompanhava-me. Aquela paz fazia parte de mim. E era inegável. Eu lembro-me nesse dia que eu aceitei Jesus, e eu sei que é um clichê e que muitas pessoas dizem isso, mas é a minha verdade e foi aquilo que eu passei. Eu, no dia que aceitei Jesus, no dia a seguir, quando eu acordei, meu irmão, o céu estava azul, eu ouvia os passarinhos a cantar na árvore, eu olhava assim para um lado e para o outro e parecia que estava em transe, senti o mundo de uma outra cor, senti o mundo vivo, senti as coisas vivas à minha volta, como se tivessem tirado um véu dos meus olhos. Foi mesmo incrível. E com o passar desses dias, essa paz, ela veio e ficou em mim. Então as mudanças começaram a acontecer na minha vida a partir daí. E planos para o futuro? Planos para o futuro. Para o futuro, a pergunta que fica e o que eu mais quero no meu íntimo é descobrir a vontade de Deus na minha vida. Vivi muitos anos da minha vida sem Deus. E há bocado usei a palavra infelizmente. Não o vou usar agora. Não o vou usar agora porque foi experiência que eu adquiri e hoje em dia posso usar um pouco dessa experiência talvez para falar com pessoas que estejam a passar pela mesma coisa. Mas
a pergunta que fica, o sentimento que fica para mim é esse. Descobrir a vontade de Deus na minha vida. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Deus deu-me uma nova vida. Eu sinto-me uma nova pessoa. A partir desse momento, a partir da minha salvação, nunca mais tive um dia depressivo na minha vida. Nunca mais tive um dia depressivo na minha vida. Nunca mais soube o que era depressão. A partir desse momento, as transformações foram das coisas mais pequenas, mais simples, às grandes transformações. Por exemplo, fumar. Era uma pessoa que fumava, deixei de fumar instantaneamente. O Espírito do Senhor começou a trabalhar em mim, e coisas que antigamente davam-me alegria e davam algum prazer fazer, deixaram de fazer sentido, e deixei de ter essa alegria porque eu sabia que não se alinhava com a vontade de Deus. E o que dirias em 1 minuto para a pessoa que está agora a assistir-nos aqui e que ouviu a tua história e que chegou agora em Portadão ou tem pouco tempo que cá está, fala português e ao mesmo tempo se sente sozinha, se sente um bocado deslocada, não tem muitos amigos. O que é que dirias para essas pessoas? Para essas pessoas que estão a acabar de chegar aqui, daria-lhes muita força e convidaria a fazerem parte, a juntarem-se à nossa grande família. Nós já estamos aqui há alguns anos, já temos alguma experiência, os nossos números vão aumentando. Somos felizes por estarmos aqui na companhia do pastor Steven, da sua mulher Eti, que têm sido como uns patriarcas para nós, têm-nos acolhido, têm-nos dado ensinamento, têm-nos liderado, tem sido bastante bom. E eu diria a eles que existe um suporte hoje em dia que não existia há anos, pelo menos. Se calhar até existia, eu é que não sabia, não é? Mas existe um suporte hoje em dia. E o que eu diria às pessoas que estão a ouvir esse meu testemunho, às pessoas que estão a ver, é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui para dar um pouco de nós para o que for preciso. E a razão pela qual fazemos isso, eu sei que nós vivemos num mundo de muitos interesses, de segundas intenções, mas o nosso único interesse, a nossa única intenção é Jesus Cristo. Nós servimos a Jesus, servimos ao nosso Rei. Então a única coisa que nos motiva é agradar ao nosso Senhor. E o nosso Senhor é um Deus do amor. Então eu diria a essas pessoas para aproximarem-se, para terem a certeza que existe um suporte e que existem pessoas que estão genuinamente interessadas na vossa vida, pessoas que genuinamente querem ouvir os vossos problemas e que, se puderem ajudar, irão fazer o melhor para vos poder ajudar. E se fosses largado numa ilha deserta, que livro é que levavas e qual música é que levavas? Uma música só. Uma música, isso é bastante difícil. Eu levaria a Bíblia. É impossível não levar a Bíblia, não é? Quando nós lemos a Bíblia, chegamos à conclusão, com o passar do tempo, que não lemos nada. Estamos sempre a aprender coisas novas com a Bíblia. E é um livro da vida. Nós sentimos a vida quando lemos a palavra do Senhor. E a música, levava uma música do Fred Hammond, que chama-se Hear My Cry. Faz-me lembrar muito o Salmo 51, quando David tem aquele clamor ao Senhor. Creio que levava essa música. É uma música que carregou-me durante muito tempo. É uma música que tem um significado especial para mim. Muito bem, vamos tentar deixar o link cá em baixo para as pessoas que quiserem ver essa música. Vamos tentar deixar o link para as pessoas verem. Muito obrigado por compartilhar um bocado da tua história, a tua vida, coisas íntimas que às vezes as pessoas é um bocado difícil partilhar, mas muito obrigado e agradecemos também a ti que estiveste aqui a ver-nos. Este é o canal Âncora, seja bem-vindo novamente e volte sempre.